Oi pessoal, meu nome é Tagla, estou aqui na Igreja Aba há 2 anos e hoje eu vim contar para vocês o meu testemunho de vida. Eu sou cristã desde os 12 anos de idade, que foi onde eu conheci o meu esposo, Abner. Nós nos conhecemos na Assembleia de Deus, aqui no bairro Novo, no Sítio Cercado. E nós sempre moramos aqui no Sítio Cercado e aí foi quando nossas vidas começaram a mudar. Nós fomos morar no bairro Alto, um bairro, bem distante de onde nós costumávamos frequentar, pessoas novas. Consegui um emprego lá, eu sou professora, de profissão, professora de língua portuguesa e inglês. Foi o meu primeiro emprego na área da educação, mudamos para lá e foi onde tudo começou a acontecer. Nós ficamos por lá por 3 anos e tudo certo, recém-casados. E em 2019 tudo começou a mudar nas nossas vidas. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas da depressão. Então foi uma coisa muito sutil. Comecei com uma tristeza, um desânimo, uma apatia muito grande e começou aos poucos. E aí chegou a um ponto que eu me vi em uma situação que eu não via mais saída. Eu cheguei a um ponto que eu não queria mais levantar da minha cama, eu não queria mais tomar banho, eu não queria mais fazer absolutamente nada. Nisso eu frequentei alguns psicólogos, fui a psiquiatras, eles decidiram, em conjunto a minha psicóloga na época, a psiquiatra e os meus familiares, eles decidiram que eu deveria ser internada. Fiquei nesse local por 22 dias. Foi um momento muito difícil para mim, foi um momento onde eu me vi sem nada. Eu engordei 25 quilos, eu não sabia mais quem eu era, eu só sentia uma tristeza imensa, eu só tinha vontade de deixar de existir. Eu não via sentido em estar viva, eu não via sentido em continuar. Nesses 22 dias foi um período muito difícil. Eu passava dia e noite dopada de medicações. Depois desses 22 dias, vocês podem ver nessa imagem, essa sou eu, depois da internação, essa sou eu sem ver mais sentido em nada. Depois disso, a psiquiatra dentro do local onde eu fui internada, ela me deu a alta, só que ela disse para os meus familiares que ela só iria me dar essa alta se eles falassem para ela, que eu poderia ficar 24 horas sob assistência de alguém, porque eu não tinha condições psíquicas de ficar sozinha. Nisso, eu voltei à casa da minha mãe com meu marido e nós voltamos à estaca zero. Eu perdi o meu emprego, porque eu não tinha mais condição de lecionar. Eu perdi a minha autoestima, porque eu estava num corpo que não era meu. Eu perdi todas as esperanças. Eu só queria deixar de existir. Eu acordava e dormia pensando por que eu estava aqui. E foi um período muito difícil, uma tristeza que eu não tenho como mensurar. Eu me sentia perdida, eu me sentia sem esperança, eu não via mais sentido em nada. E nesse período foi muito difícil para o meu marido também. Ele trabalhava e ele chegava em casa, eu não tinha levantado da cama, não tinha forças para tomar banho. Ele me ajudava a tomar banho, ele me dava as medicações, ele fazia comida para mim. Então foi um momento assim muito difícil no nosso casamento, foi um momento muito difícil nas nossas vidas, na vida dos meus pais também, porque eu acredito que ninguém que nos ama gostaria de nos ver nessa situação, a situação que eu cheguei. E nisso tudo eu não tinha mais forças, eu não tinha mais fé, eu cheguei a pensar se realmente existia um Deus. Tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu vivia na igreja, na infância, na adolescência, aquilo caiu por terra, porque eu não tinha mais esperança. A sensação que eu tinha é que eu estava morta por dentro, e eu estava mesmo. Nisso tudo, a minha amiga Evelyn, que é aqui da nossa igreja, ela me convidou para vir aqui no culto da Aba, e esse dia foi o dia que eu vim aqui pela primeira vez. Eu assisti o culto, eu gostei, achei legal, e aí eu comecei a minha trajetória de cura. Então aqui na igreja eu entrei no GC, eu comecei a fazer acompanhamento com os pastores, eu entrei para o curso de casados
E foi ali que começou o nosso processo, ali naquele curso de Casados para Sempre, foi onde nós começamos a ver muitas coisas que estavam no nosso casamento desalinhadas, foi ali que nós aprendemos muito, conhecemos pessoas muito especiais que nos auxiliaram, que oraram por nós, que nos chamaram para perto, ali naquele grupo, aqueles casais que temos amizades até hoje, foi onde nós aprendemos muitas coisas, foi um tempo muito precioso. Depois disso, nos GCs, sempre nas quartas, nós em oração, as pessoas ali oraram por mim, oraram pela minha cura. Eu sempre, nos pedidos de orações, no final, eu falava que eu não estava bem. E aquela tristeza imensa que eu sentia, aquela solidão, ela começou a ser preenchida, pouco a pouco. Porque eu não via sentido, eu sentia que eu não era amada, que eu não era acolhida, que eu não tinha amigos. E aqui eu encontrei muitas pessoas especiais. Os meus líderes que me auxiliaram, nos auxiliaram como casal. E depois disso eu entrei para o curso Mulher Única, que também foi um momento muito especial. Foi onde nós, eu digo nós porque eram várias mulheres, nós aprendemos muitas coisas. Ali eu percebi que eu tinha uma questão muito grande de paternidade não resolvida com Deus, eu não via Deus como pai. Ali eu comecei a me descobrir coisas da minha infância, marcas que eu tinha, sentimentos ruins que eu tinha. Eu comecei a entender o porquê, eu comecei a entender o que tinha acontecido, porque eu lembro que nesse período as pessoas chegavam para mim e falavam: Tagla, você era tão feliz, você era tão animada, conversar com você era muito bom, hoje você chega e você transforma o ambiente, por que você está assim? As pessoas elas não conseguiam entender como eu cheguei naquele ponto. Tem pessoas que me conheciam antes, durante e depois desse processo, e elas podem afirmar: por que, Tagla, você está assim? O que aconteceu? Por que você está com depressão? E eu nunca soube dizer. Os psicólogos, eu falo psicólogos no plural porque eu passei por vários, e eles perguntavam: Tagla, o que você sente? O que você acha que aconteceu? Qual foi o estopim? Eu não sabia dizer. Eu não sabia dizer porque para mim foi uma avalanche. Foi um sentimento que me inundou de uma forma que eu não conseguia sair. Era uma sensação de tristeza, de desespero, que eu não sei explicar com palavras, mas eu sentia. Eu sentia uma solidão, eu sentia uma tristeza, eu sentia uma vontade de simplesmente deixar de existir. Todo momento, eu não sabia dizer o porquê. E naquele curso eu comecei a compreender muitas coisas do que Deus diz sobre mim, muitas coisas do que Deus tinha para mim e tem para mim. Eu comecei a perceber e a aprender naquele local. Nisso tudo, nos cultos, eu comecei a receber palavras de Deus. Deus começou a me dar palavras referente à família, a filhos. Eu não pensava, na minha cabeça não tinha possibilidade de eu ser mãe, porque eu tomava muitos medicamentos. Eu não tinha vontade de tomar banho, não tinha força para tomar banho. Eu pensava: Deus, como que eu vou ter um filho? Como que eu vou cuidar de um outro ser se eu não quero cuidar de mim? Eu não quero viver. Por que eu vou dar à luz a um filho? Nisso, o Senhor começou a falar mais e mais vezes sobre família, sobre filhos e sobre restauração. Eu tinha fé, só que ela era tão pequena e tão distante, aquilo para mim era muito distante. Nisso tudo, em um culto de domingo pela manhã, ao final do culto, dia 23 de outubro de 2022, eu vi a pastora Anice no final do culto arrumando as cadeiras, e aí eu pensei assim: eu vou falar com ela, eu vou falar com a pastora, eu vou abrir meu coração, vou falar para ela o que acontece comigo. Para todos que conhecem a pastora Anice, ela é muito aberta, ela é muito disposta a auxiliar. E eu cheguei nela e contei todo o processo, resumindo. Falei: pastora, eu queria muito ser mãe, mas eu acredito que depois de tudo isso que eu te contei, dessa doença, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar além da depressão. Assim como vocês podem ver na imagem, eu tenho um atestado, né, do CID, que eu recebi. E ela falou: Tagla, você crê na cura? E eu nunca tinha parado para pensar nisso de uma forma tão tangível. Eu pensava: Deus, eu orava: Deus me cura, eu quero sair disso. Só que lá dentro, eu pensava que eu ia ser assim para sempre. Os psicólogos falavam para mim: Tagla, essa é uma doença que não tem cura, é um transtorno, você vai viver assim para sempre. Você pode ter o acompanhamento, você pode lidar com isso, aprender a viver com isso de uma maneira melhor, mas isso nunca vai
deixar de existir na sua vida. Então eu já tinha abraçado aquela palavra, eu já tinha aceitado esse diagnóstico. Então quando ela me questionou, Tagla, você crê na cura? Para mim foi um momento que eu parei para pensar, eu falei, pastor, eu creio. E ela falou amém. E o pastor Jeff estava próximo a nós, e aí ela chamou o pastor Jeff. Ela disse, pastor Jeff, ore pela Tagla, ela tem transtorno bipolar, mas ela quer ser mãe, ela toma muitos medicamentos. E o pastor Jeff orou por mim, o pastor Jeff e a pastora Anícia, nós demos as mãos, nós três, e ele orou por mim. E depois dessa oração, ele orou e eu senti que verdadeiramente eu tinha sido curada. E ele me disse uma palavra, ele disse assim, Tagla, segure a sua cura, abrace a sua cura. E eu me abracei a essa palavra, eu me abracei a minha cura e eu falei, amém, eu sou curada em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu fui liberta. E depois disso, eu tomava muitas medicações, então eu fiz o desmame, porque eu creio assim que nós não somos negligentes. Em nenhum momento eu estou dizendo para você parar de tomar os seus medicamentos, em nenhum momento eu quero dizer para você deixar tudo, não. Esse foi o meu processo. Eu fui curada, eu senti a cura, eu abracei a minha cura. Fiz o desmame e, para honra e glória do Senhor, eu fui curada. Depois disso, isso foi em outubro, em fevereiro, dia 11 de fevereiro, eu ouvi a voz de Deus e Ele me disse que eu iria ser mãe e o nome desse bebê deveria chamar Samuel. Foi muito audível para mim e eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito surpresa e na verdade eu até duvidei, eu pensei, será que agora? Será Samuel? Nossa! E depois de um tempo eu fiz o teste e eu estava grávida e foi uma bênção, foi um momento de muita alegria, eu já estava sem medicação, eu já queria isso, nossa família. E na morfológica de 12 semanas a médica disse, ela falou assim, Tagla, é cedo para dizer, mas eu tenho quase certeza que é... O que você acha que é? E eu sabia que era um menino. Ela disse, é um menino. Você já tem um nome? Eu disse, eu tenho, Samuel. Aquele a quem Deus ouve. E eles estão aqui agora, aqui comigo. E eu quero mostrar agora a minha nova família. É o nosso novo integrante. Essa é a minha família. E nós queremos dizer que a cura para você. Há esperança para você. Deus não te abandonou, Ele não te esqueceu. O Deus que me curou, Ele pode curar você também.